Meus amigos da 12ª classe, estou feliz por cá estar e muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do período que vos encontra este vídeo. Eu espero que todos vocês estejam bem do fundo do meu coração. Bom, estamos aqui para fazer complementariedade às videoaulas. Não foi possível estarmos juntos durante essa semana por muitos imprevistos, vamos assim dizer, mas pronto, estamos aqui para fazermos uma síntese daquilo que foi abordado durante a unidade número 1, por sinal é a única que nós vimos durante o primeiro trimestre. Bom, como compreender estes acontecimentos ligados à África Austral e a este período? Os estudantes devem fazer sempre um recuo na 11ª classe, porque todo este conteúdo está interligado. Nós, numa primeira instância, falamos da panorâmica geral da região austral e África no período de 1970 a 1995. Mas temos como unidade, ok? Devemos começar por aí, a África Austral no último período do século XX. Nós fazemos no início do ano letivo a delimitação temporal e espacial, entendendo que os acontecimentos ligados à África podem ter a ver com acontecimentos que se dão nos outros continentes, e então é imperioso conhecer a história dos outros continentes neste período para se compreender os acontecimentos ligados à África no geral e à África Austral em particular, que é a zona que nos interessa estudar. Do ponto de vista temporal, também em 1970, 95, então são acontecimentos recentes que os estudantes, por meio de alguma bibliografia adicional, por meio também da televisão, por meio dos meios de comunicação social, enfim, podem ter mais informações úteis para a compreensão geral desta temática. Bom, a panorâmica nos remete sempre aos anos 40, anos 50, nos finais da Segunda Guerra Mundial, não é? Quando todo este movimento nacionalista africano começa a ganhar forma. Nós já falamos antes na 11ª classe do proto-nacionalismo, nós sabemos que não vincou, mas criaram os alicerces para o nacionalismo propriamente dito. E o nacionalismo propriamente dito começa justamente na década 40, a partir da Segunda Guerra Mundial, 1939 até 1945, e as consequências disso tudo vão se reverter no movimento independentista de toda a África, como vocês já sabem. Então, a partir das guerras mundiais vai nascer um movimento nacionalista mais sólido. Nós estamos aqui a lembrar que os fatores de conflito da sociedade colonial, que nós estudamos na 11ª classe, são muito úteis para a compreensão do movimento nacionalista, porque é dos fatores de conflito, toda a contradição existente na relação entre o colonizador e o colonizado é que vão ditar depois as ações desenvolvidas pelos nacionalistas. Ok? E nós falamos dos atores internos e externos do próprio nacionalista. Então, é sempre bom lembrar-vos que os atores internos são aquelas ações e grupos que se formaram dentro das colônias, ok? E que foram imprescindíveis para a luta nacionalista rumo à independência. E os atores externos são todos os factos ou grupos motores que se deram fora das colônias e que também deram um impulso positivo para a luta nacionalista, ok? Nós vimos vários aqui. Entretanto, toda essa luta não estava dividida, não estava separada, estava totalmente interligada com novos meios e métodos de ação. Nos fatores internos do nacionalismo ou dos atores, nós vimos vários grupos, os movimentos associativos, as associações, o movimento dos intelectuais, o movimento dos estudantes, os movimentos juvenis, associações juvenis, mas o que nos interessa aqui, o movimento excelência nacionalista, excelentemente nacionalista, são os partidos políticos. Os partidos políticos congregam todos os atores todas as pessoas que estão inseridas nesses outros movimentos anteriormente descritos. E estes todos, no fundo, cooperavam. Para a independência da África Austral, houve necessária cooperação, ok? Houve muita cooperação e os atores políticos apenas implementaram todas essas estratégias. De um modo geral, o que é que se tem a dizer quanto aos principais acontecimentos que se deram de 1970 até mais ou menos ao ano 2000 dentro da África Austral? São esses aqui que nós já vimos durante a unidade. A luta pelas independências das colônias portuguesas,
Moçambique e Angola, o fim do regime de minoria branca na antiga Rodésia do Sul, que é o Zimbábue, a independência da Namíbia, o fim do apartheid na África do Sul e depois a organização da SADC, essa SADC com 2 Cs, Conferência para a Coordenação e Desenvolvimento da África Austral, e a criação da SADC, esta com um C, Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Esses são os principais acontecimentos ou transformações políticas que se deram. Do ponto de vista sociopolítico, no contexto sociopolítico nós vimos que, de uma forma geral, sociopoliticamente, a África Austral estava dividida em 2 grupos distintos de países. O grupo de países independentes, ok? A Tanzânia, o Botsuana, a Zâmbia, o Malau e tantos outros, mas da África Austral só nos interessa esses 3, Tanzânia, Botsuana e Zâmbia, e o grupo dos países colonizados, Moçambique, Angola, Namíbia, Zimbábue e África do Sul. Bom, e depois falamos um pouco sobre, de forma panorâmica, claro, isso ainda é panorâmica, sobre os indicadores de vida desses países da África Austral, dos limites geográficos, da população estimada, das línguas, etnias, cidades, economia, sociedade, enfim. Nós dissemos que esses indicadores de vida têm que ser analisados, ok? Em conjunto, para que nós tiremos informações úteis, explicativas e conclusivas sobre a situação real do próprio continente africano, principalmente dessas colônias que nós estamos a abordar. Tem tudo isso no vosso material, então sempre que possível deem uma olhada, porque vai ser útil para o final do ano. E também falamos da luta de libertação, o longo processo de luta de libertação que conduziu todos esses países até a independência, a começar por Moçambique, passando por Angola, que são estas colônias portuguesas, o Zimbábue, Namíbia, África do Sul, que são as colônias inglesas. Bom, não vamos entrar em pormenor no contexto da luta de libertação de todos esses territórios, vamos falar apenas de aspectos similares, ok? Senão seríamos muito longos e o tempo seria demasiadamente longo também. Então, nós estamos aqui a ver determinados indicadores. Do ponto de vista econômico, nós temos uma economia pobre para a maior parte das sociedades que nós aqui abordamos. É uma economia pobre por quê? Porque, apesar da riqueza, recursos que esses territórios africanos possuíam, todos eles têm recursos, da África Austral digo, esta riqueza foi aproveitada em prol do colonizador. Aqui não importa qual é o colonizador, se é a Alemanha, se é a Inglaterra, se é Portugal, se é a França, não interessa. O objetivo do colonizador é explorar economicamente essas colônias e conseguiu fazê-lo. Razão pela qual a economia era pobre, por mais que se produzisse, e produzia-se em péssimas condições laborais, por mais que se produzisse, todas as receitas, ou quase todas as receitas e lucros arrecadados eram destinados à metrópole, a Paris, a Londres, a Lisboa, enfim, a todas aquelas cidades onde o sistema colonial saía, não é? As ordens do sistema colonial saíam. Enfim, este tipo de economia, esta discriminação econômica, discriminação financeira, que vai conduzir a uma sociedade pobre, ok? Economia pobre, sociedade pobre. Aqui, sociedade pobre, estamos a dizer que os cidadãos estavam desprovidos de direitos sociais, direitos jurídicos, direitos econômicos, enfim, de todo um pouco. Havia exclusão, havia discriminação, havia exploração excessiva. A educação era desvirtuada e debilitada. Os traços culturais, enfim, tudo isso era alienado. Isso tudo é que faz a definição de uma sociedade pobre. E nós vimos por detalhes, não é, dentro de cada colônia abordado o quão pobres eram essas sociedades. Economia e sociedade pobre faz com que o povo lute, sinta-se mal, revoltado, ok? É por essas razões que nós chamamos fatores de conflito da sociedade colonial, não é? Que o povo debelou-se, cada um a seu tempo. Primeiro as colônias inglesas e depois as colônias francesas e posteriormente as colônias portuguesas, ok? Mas todos eles alcançaram as suas independências. Que tipo de colonização tiveram? Nós já falamos um pouco, a colonização indireta e a colonização direta, todas elas com um único objetivo: explorar.
economicamente. A colonização indireta era mais branda que a colonização, que a administração indireta, era mais branda que a administração direta, e ganhou-se mais na administração indireta do que na administração direta. Que método enveredava Portugal? Administração direta, ok? A direct rule. Por quê? Porque Portugal utilizava os seus recursos humanos, os portugueses, para a administração direta dos seus territórios, não fazia muito uso ou muito recurso aos recursos humanos encontrados. Isso é na administração indireta. Também Portugal, nós vimos que carecia de mão de obra. Não tinha pessoal técnico qualificado para administrar as colônias. Utilizou durante muito tempo os degredados, aquela população que não tinha nada a perder em Portugal e por alguma razão, por decreto, exílio ou por um lucro qualquer, então aceitaram vir para cá nas colônias, e é esta população que nos veio administrar posteriormente. Seja como for, o movimento nacionalista, por causa de todos esses males praticados, ergueu-se, ok? Autodeterminou-se, robusteceu-se, e determinados acontecimentos também influenciaram muito para que isso fosse possível. Nós estamos aqui lembrados das primeiras independências do Ghana e da Guiné-Conakry, ok? Isso fez com que em 1957 para o Ghana, 1958 para a Guiné-Conakry, o Ghana foi útil para as colônias inglesas. A independência da Guiné-Conakry foi útil para as independências francesas, e todas elas foram úteis para o despertar do movimento independentista nas colônias portuguesas. Aliás, todos esses atores estavam interligados. Os nacionalistas, os meios, os métodos de ação estavam todos interligados. Tudo isso conduziu a 1960, ao ano da África, ok? Ao ano da África, e um boom, uma explosão das independências. E isso fez com que se criasse em 1963, em 1963, a Organização da Unidade Africana, que gizou estratégias para a libertação de quase todos os povos africanos. Enfim, nós tratamos destas informações assim de forma mais pormenorizada para cada colônia abordada. Então, de modo geral, é tudo quanto eu tinha para vos dizer. É claro que posteriormente vamos fazer um áudio, essas aulas são apenas mesmo de recapitulação. Vamos fazer um outro vídeo a falarmos de outros assuntos, como a linha da frente, a ingerência da África do Sul, a independência particularizada da Namíbia, da África do Sul, e também um pouco do regime do apartheid. Muito obrigado pela atenção dispensada. Tenham muito cuidado com a Covid-19. Protejam-se. Desejo tudo de bom para vocês. Oportunamente, e no WhatsApp, lá no nosso grupo, eu mando-vos algumas questões para consolidação. Paz e bem.